Take a look at what happened. Oi, pessoal. Eu tô aqui hoje para falar com vocês a respeito do atentado contra o Trump. E é óbvio, a Kabbalah não vai falar nada sobre isso, né? A gente botou isso no título porque a gente pode fazer uma análise a partir daquilo que a Kabbalah nos causou ao longo de anos, né? De que maneira a gente enxerga isso. É óbvio que a Kabbalah trata apenas de questões espirituais e, portanto, a Kabbalah não vai falar sobre atentado contra políticos, né? Mas é uma boa oportunidade para cada um de nós refletir sobre não o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo na alma de cada um de nós, né? Provavelmente a maioria de nós, quando vê o título desse vídeo, entra pensando assim, vamos ver se tem alguma profecia, né, algum balacobaco dizendo que isso já estava previsto, já tem alguma coisa na Torá, na Gematria, dizendo que isso ia acontecer. Não, isso é bobagem, né? A Kabbalah vai tratar sempre das questões espirituais mais elevadas e, assim, para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que incessantemente buscar a verdade, aquilo que em hebraico é chamado Emet, a verdade. E quando a gente começa a buscar a verdade, o que a gente vai perceber é que nós somos tremendamente falhos e corruptos em todos os níveis. Quando eu falo corrupto, a gente também não considera aqui corrupto como interessado em dinheiro, como aquela pessoa que se vende por dinheiro, mas como aquela personalidade, como aquela alma que já está corroída, que já está corrompida, que já não está funcionando direito, que já se estragou de muitas maneiras. O atentado em si revela coisas terríveis sobre o nosso ego, porque não é uma coisa entre um político que estava fazendo um discurso, que é candidato à presidência dos Estados Unidos, e um maluco que estava no telhado disparando tiros. Na verdade, essa cena deprimente que a gente presenciou, ela é, antes de mais nada, a revelação daquilo que cada um de nós é por dentro. De como a sociedade está deteriorada, está corrompida, de como a falta de valores e de princípios tem degradado a gente cada vez mais e mais, e toda vez que um valor ou um princípio é degradado, a mídia em geral começa a chamar isso de um avanço, uma nova liberdade, uma nova conquista, quando na verdade é deterioração pura e simples. E é justamente por isso que as coisas caminham nessa direção, porque por um lado isso vem da corrupção da nossa própria alma e por outro lado já virou cultura. E mais ainda, né, para aqueles que estudam esse tipo de coisa, já sabe que essa cultura não é apenas uma cultura de um processo natural do povo, mas é algo direcionado por alguns pensadores, digamos assim. Seja como for, o meu interesse aqui não é ficar falando sobre política, mas falar sobre essa deterioração da alma, porque o que está na raiz de tudo isso que está acontecendo não é apenas esse processo controlado, não é apenas o desenvolvimento natural ou artificial da nossa cultura, né, o desenvolvimento provocado, a reengenharia social. É muito mais do que isso. É exatamente aquilo que parte da raiz podre da alma de cada um de nós, do nosso ego. Se você observar como é que funcionou a dinâmica de tudo que aconteceu depois desse atentado, a gente começa a perceber que o nosso ego quer destruir tudo aquilo que se opõe a ele. O fato de ter um atirador atirando em um presidente revela que o presidente, no entendimento daquele atirador, não pode existir e que ele tem que ser fisicamente eliminado. Mas isso para a maioria de nós, é coisa de algum maluco americano, é problema das pessoas que têm armas e assim por diante. É isso, é aquilo, mas ninguém para pensar que, na verdade, isso é um problema meu e seu. Que aquele fulano que estava lá em cima do telhado disparando tiros e que, infelizmente,
atingiu outras pessoas, não porque eu ficasse feliz com a morte do presidente. Eu estou dizendo infelizmente porque a desgraça foi tão grande que ultrapassou o limite do objetivo, que era o presidente, e ainda acabou atingindo mais 3 pessoas, né? 2 estão feridas e 1 morreu. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso está revelando quem nós somos por dentro. Você e eu somos culpados disso de alguma maneira. Porque, por conta da nossa corrupção, a sociedade se desenvolve desta maneira e produz esse tipo de resultado. Tudo que está fora é uma revelação, segundo a Kabbalah, de quem nós somos por dentro. Tudo bem, alguns podem olhar e falar assim, não, mas eu não tenho esse ódio não. Se você perguntar, a maioria diz que não. Mas qual é a dinâmica que a gente viu em tudo aquilo que decorreu depois dos disparos? Você vai começar a ver a declaração das pessoas, que são coisas esquisitas, né? Por exemplo, ninguém vai falar, mas todo mundo que apoia o Trump como presidente deve ter ficado tremendamente feliz que o atirador foi morto. É um instinto humano nosso, né? Mais ou menos natural. Se você se identifica com aquele candidato a presidente, quando você fica sabendo que tentaram matá-lo, você fica horrorizado. Mas quando você sabe que ele foi morto de volta, você fica aliviado. Percebe isso? Eu não estou dizendo que não deveria haver uma reação, que deveria a coisa correr solta, não é isso. Mas perceba que será que a gente é muito diferente uns dos outros? Será que realmente somos diferentes? Veja, ele achava que o Trump tinha que morrer. E aqueles que gostam do Trump ficam felizes quando ele morre. Não só aliviados, porque a ameaça foi neutralizada, mas felizes, vingados. Percebe isso? Não é o mesmo sentimento que provavelmente estava no atirador? O mesmo sentimento, só que do outro lado do muro? O atirador achava que o Trump tinha que morrer. Agora, uma porção de gente acha que, ou concorda, que o atirador tenha sido morto. Não estou dizendo que não deveria haver reação. Eu estou falando sobre os nossos sentimentos. Sobre a corrupção da nossa alma. A gente vê aí uma série de declarações na imprensa, que normalmente é contra esse presidente, onde as pessoas põem uma postura muito polida, muito falsa, e se limitam a dizer que agora este candidato tem um trunfo, tem uma oportunidade de poder utilizar isso a seu favor nas eleições. E pior, eu vi isso de um camarada que foi apresentado como doutor em ciências políticas da USP. E o máximo que esse cara com tanta erudição conseguiu produzir foi justamente esse argumento de que com tudo que aconteceu agora isso será usado a favor daquele candidato. Será que vale a pena estudar tanto para falar algo tão óbvio e ao mesmo tempo, com toda essa erudição, não reconhecer uma coisa tão simples quanto essa que eu estou dizendo aqui, que o sentimento que existia e que governou as ações daquele camarada que disparou o tiro e que infelizmente feriu 3 pessoas e que quase não foi pior assassinando o candidato a presidente, é o mesmo sentimento que tem por trás deste doutor em ciências políticas que diz que, com toda a sua erudição, agora isso vai ser utilizado a favor daquele candidato. Primeira coisa é óbvio, né? Qualquer um usaria. Segundo que não dá para identificar que nesta fala existe uma sensação de que agora uma vantagem foi dada para o meu oponente. E a tentativa de assassinato parece que perdeu a importância aí. O fato do atirador ter sido morto também perdeu a importância, porque o que importa é se o meu time vai ganhar ou perder. Quantas pessoas vão morrer no meio do caminho não é tão relevante assim. O que importa é que agora o outro, do outro time, tem a possibilidade de utilizar isso a favor. Pode ser que isso seja uma vantagem eleitoral. Percebe o que eu estou querendo dizer aqui?
Percebe o que é corrupção da alma? Percebe que a erudição não vale de absolutamente nada nessas situações? Percebe que a gente não tem um mínimo de sensação de unificação, de amor e de conexão uns com os outros? Aonde é que isso vai parar? Por que é assim? A pergunta que fica para nós, toda vez que se fala que as pessoas deveriam ser mais unidas, que as pessoas deviam amar umas às outras, né? Como está escrito na Torá, ama teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que fica quando a gente pensa nisso e observa o que aconteceu no atentado, e observa as declarações, e observa as reações, tanto de um lado quanto do outro, é que quando é que essa união ou esse amor ao próximo, dito na Torá, vai se concretizar? Parece que vai demorar bastante. Se você perguntar para mim quando eu acho que isso vai acontecer, eu vou dizer para você, nunca vai acontecer. Aquilo que a Torá está recomendando, se depender do homem, se depender da sociedade, se depender da cultura que a gente vive, nunca vai acontecer. E os cabalistas todos sabem disso. Por que não vai acontecer? Porque isto não é humano. Esta corrupção da nossa alma é característica humana. O amor, a união, a conexão entre as pessoas não é algo humano. Isso nunca vai acontecer. Porque as pessoas são diferentes, porque os egos só estão interessados em si mesmos, porque cada um só está sempre pensando no próprio umbigo, e mesmo quando defende o outro, é porque o outro é do seu time. Veja, o pessoal pró-Trump ficou feliz de ver o assassino morto, e o pessoal contra Trump ficou triste de que o assassino errou o alvo. Como que vai existir algum tipo de amor aqui? E mesmo entre o grupo A ou o grupo B, eles só estão unidos em torno de um objetivo comum, que na verdade atende o ego de cada um. Se em algum momento tiver alguma divergência, eles se separam de novo. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso nunca vai acontecer do ponto de vista humano. Para que alguma coisa assim verdadeiramente venha a acontecer, é preciso aquilo que a Torá ensina, de uma conexão com o superior, que começa com o desenvolvimento de virtudes morais e princípios básicos que a gente está abandonando há muito tempo. Eu lembro de uma história da minha família, alguma coisa muito curiosa que aconteceu com meu avô, que não tem nada a ver com as eleições, mas eu acho que serve para ilustrar o que a gente está falando aqui. Na época do meu avô, alguma coisa assim nos anos 30, acho que deve ser por aí, né? O meu avô deve ter nascido em 1911, 1909, alguma coisa desse tipo, assim, 1911 acho que é verdade. Estou talvez confundindo ele com a minha avó. Então, na década de 30, ele tinha aí alguma coisa como 20 anos, né? 35, talvez 25 anos. E a minha avó me conta, toda orgulhosa, que uma vez ele se meteu numa briga por conta dela. Diz que um determinado rapaz mexeu com ela de alguma maneira, e meu avô não gostou, eles eram namorados. E aí ele arrumou uma briga com o cara, briga física mesmo, luta corporal. Mas como eles estavam a passeio na rua, meu avô e minha avó, enquanto namorados, eles não eram casados ainda, meu avô estava com uma roupa, né, estava elegante, uma roupa mais sofisticada, né, roupa de passeio, né, roupa de domingo, vamos dizer assim. E aí ele percebeu que para brigar com aquele camarada, alguma coisa, ele podia ter um prejuízo ali com aquela roupa que ele estava vestindo. Então o que ele disse, ele falou, fique aqui, me espere aqui na esquina tal. Ele marcou um lugar com o cara que eu vou em casa trocar de roupa e voltarei para quebrar a sua cara.
E o camarada, né, resolveu fazer a mesma coisa. Ele falou, tá, eu vou lá trocar de roupa também. E olha só que coisa incrível. Ambos foram para casa, mudaram de roupa, colocaram uma roupa mais velha, uma roupa de briga, voltaram e se encontraram no ponto marcado e entraram em combate corporal. Eu não sei mais muito bem como que essa história continuou. Minha avó me contou isso, eu era pequeno, mas veja, o camarada teve a paciência de ir até casa, trocar de roupa, o outro aceitou isso e depois voltaram para brigar. Brigar não é bonito, não é isso que eu estou defendendo aqui de forma alguma, mas percebe que eles respeitaram uma posição do outro, mesmo um com raiva do outro ao ponto de entrar em luta corporal, e se respeitaram ao ponto de cada um dar tempo ao outro de ir em casa trocar de roupa. Hoje, isso não acontece mais. Entende? Para nós é até meio estranho esse tipo de coisa. Mas isso só pode acontecer quando as pessoas têm princípios. Mesmo fazendo uma coisa condenável, que é se estapear no meio da rua, mas o respeito ao fato do outro trocar de roupa e um e outro irem trocar de roupa e se encontrarem e honrarem o compromisso da briga na hora e no local marcado, é uma coisa que a gente não tem mais. Tem uma série de coisas. Outro dia eu vi um professor na internet falando que Sócrates, quando preso, um dos alunos de Sócrates apareceu na prisão depois de ter subornado o pessoal que estava de guarda, dizendo assim, eu vou te livrar daqui, eu subornei todo mundo, vamos embora. E Sócrates disse, o que é isso, rapaz? Isso é falta de honra. Se eu estive aqui nessa cidade e fui honrado enquanto filósofo, e agora, ainda que eu esteja sendo acusado de maneira equivocada, de maneira mentirosa, eu não vou bater em retirada. Se eu estou preso, eu ficarei e aceitarei o meu destino. Honra. Vocês conseguem perceber a grandiosidade por trás disso? Ele não vai fugir como um rato. Ele vai se defender, e se o sistema corrupto resolver matá-lo, ele aceitará a morte. Há algo maior do que simplesmente proteger e estender a própria vida. Entende aqui? E quando você tem princípios assim, você não está pensando única e exclusivamente em destruir o teu próximo. Você pode até entrar em contato corporal, mas você respeita que ele vá trocar de roupa para que ele não tenha um prejuízo financeiro, além dos tapas que ele merece levar por ter sido mal educado com a namorada alheia. Se a gente não desenvolver valores e pilares, se a gente não desenvolver a nossa moralidade, se a gente não desenvolver a nossa busca pela verdade, a gente só vai ladeira abaixo, e tudo isso que a gente está vendo aqui é apenas uma demonstração exteriorizada, digamos assim, simbólica até, de quem nós somos de verdade. Se nós não fôssemos como somos, esse tipo de coisa não teria acontecido, e as reações que decorreram, que eu já comentei aqui, também não seriam da mesma forma. Isso tudo mostra a profundidade da corrupção que a gente chegou. E a única maneira de reverter isso é desenvolver esses valores, não ceder a esse tipo de deterioração social que a gente está encontrando, e acima de tudo buscar a verdade. Porque quando você busca a verdade mais profundamente, a primeira coisa que você vai encontrar, o que a verdade vai revelar para você, é a sua própria corrupção. E uma vez que a sua corrupção esteja revelada como corrupção, e não como liberdade ou modernidade, você pode ter alguma possibilidade de corrigir ou de fazer os esforços necessários para corrigir alguma coisa que está aí dentro de você. E aqui vai uma dica da Kabbalah. Depois de fazer esses esforços por algum tempo, se você continua buscando a verdade, você vai descobrir que só é possível com uma conexão superior. Por quê? Porque essa conexão entre os homens, como eu disse, não é humana e nunca vai acontecer. Não é coisa humana. Só pode acontecer quando você se desenvolve e se conecta a alguma coisa superior, que é chamado Boré. Venha e veja o nosso Criador.
para isso, a gente tem que estudar Kabbalah. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Para que a gente não veja essas coisas apenas como um aspecto externo e para que a gente reconheça que tudo que está acontecendo no mundo vem da nossa própria corrupção. E se amanhã ali na frente tiver uma guerra ou alguma coisa maior, saiba, a responsabilidade continua sendo nossa. Acima de tudo, vai ser a revelação do ódio e da corrupção que está dentro de cada um de nós. E todo o sofrimento que vier é simplesmente uma expressão desse nosso ódio. Até mais.